Olá, boa noite, meu irmão, minha irmã em Cristo, meu amigo, minha amiga, seja um virtual, seja amigo pessoal. Estamos começando mais uma live, agora pontualmente 21 horas. Muito obrigado pela audiência de quem vai entrar agora. Boa noite, Rose. Deus te abençoe aí, minha irmã. A paz do Senhor esteja conosco. Quem vai me assistir agora, quem vai assistir depois no Face, quem vai assistir ainda lá no YouTube, muito obrigado pela audiência. Estamos começando a live nesse momento, pontualmente 21 horas da noite, todas as quartas e domingos. Enquanto Deus nos permitir e assim quiser, estaremos aqui. Lembrando já de início, vou dar um tempinho aí para algum irmão entrar depois aí, 9:03, 9:04, entramos no assunto de hoje. Mas quem for me assistir agora ou posteriormente, peço a gentileza aí que se puder compartilhar nos seus grupos de amigos, nos seus grupos de Facebook. Agradeço muito. Quem for olhar posteriormente no YouTube lá também, pode compartilhar o link com os amigos se gostar. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite a todos. Tem mais pessoas entrando aí agora. Estamos começando mais uma live. Eu sempre dou um tempinho aí, 9:03, 9:04, 9:02, meus irmãos, meus amigos. Eu entro no assunto mesmo. E o seu João, meu sogro, obrigado pela audiência aí, seu João. Uma boa noite para vocês aí. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Então, meus irmãos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Wanda, como sempre, a Wanda é minha assistente assídua. Muito obrigado, Wanda, por estar me prestigiando aí. E Deus abençoe sempre a tua vida e a tua família, Wanda. Boa noite, meu sogro. Boa noite. Deus te abençoe aí, meu. Saudade de vocês aí. Então, meus irmãos, aos pouquinhos vou entrando no tema, vou cumprimentando aí os irmãos e as irmãs que estiverem me assistindo. Peço a gentileza sempre, quem me assistir agora ao vivo, se tiver algum comentário que acrescente no que eu vou falar a seguir, ou que discorde também, aqui não é uma mão única, eu estou apenas... vou falar apenas de alguns assuntos à luz da palavra, à luz do Evangelho, mas eu não sou o dono da verdade, muito pelo contrário, meu conhecimento é bem modesto. Então, alguém quiser comentar alguma coisa aí, seja discordando ou seja concordando, eu fico muito agradecido e muito honrado aí. Boa noite a todos. Então, 9h03, meus irmãos. Vamos começar aos pouquinhos, entrando no tema aqui. E o tema escolhido hoje... Boa noite, Wanda. Boa noite. Deus te abençoe aí, minha irmã. Então, o tema escolhido hoje, meus irmãos, é o seguinte: teria a cobiça por dinheiro e poder corrompido a cristandade? É um tema que sempre gera um pouco de polêmica e a seguir nós vamos ver que é um tema meio que controverso, sempre dá luz a mais de um tipo de opinião e a mais de um tipo de tendência de opinião, meus irmãos. Sempre é um tema que envolve dinheiro dentro da cristandade, sempre vai dar luz a várias opiniões, vamos dizer assim. Bom, meus irmãos, assim, eu já fiz esse pequeno esclarecimento em outras lives, mas até como o tema hoje é dinheiro, eu vou esclarecer novamente, meus irmãos. Atualmente eu, Edson, não participo de nenhuma denominação das tradicionais, não estou ligado a nenhuma igreja das igrejas humanas, a nenhuma denominação, nada, não tenho relação direta com, só conheço pessoas, grandes amigos que deixei nas denominações, então não estou vinculado a nenhuma, não estou defendendo a opinião de nenhuma das denominações. Outro fato, esses dias há pouco até um amigo meu brincou comigo, eu disse para ele que estava fazendo umas lives evangélicas, e ele me disse: e aí, quando é que tu vai montar a tua igreja e começar a cobrar o dízimo? Meus irmãos, vocês sabem que o Facebook e o YouTube, quando chega a um número muito grande
de pessoas assistindo. Não é o meu caso, eu estou começando agora, mas em um futuro talvez, quem sabe, o YouTube te faz uma proposta de começar a remunerar e botar anúncio nos teus vídeos. Então, isso tem muita gente que vive hoje, os YouTubers aí. Então, se em algum momento chegar a isso, volto a dizer, né, hoje é uma transmissão bem modesta, é para amigos mesmo, mas se futuramente acontecer isso, tem a opção lá de não remunerar o teu e não permitir anúncios do teu vídeo. Então, se um dia acontecer isso, tá, lá bem futuramente, eu vou fazer essa opção, assim, porque eu entendo que não se pode ganhar a vida com o Evangelho por falar do Evangelho. Essa é uma opinião minha, mediante até a palavra, que até nós vamos ver logo à frente. Então, deixar bem claro, meu irmão, eu não tenho interesse nenhum financeiro nessa live, nessa transmissão, seja aqui no Facebook ou seja no YouTube. Não estou ligado a denominação nenhuma, não tenho pretensão financeira nenhuma. Esse é o resumo da minha situação, só para eu poder falar o que vou falar à frente. Vadinho, muito obrigado aí, Vadinho, pela assistência. Que Deus abençoe a ti e minha família, meu irmão. Saudade aí. Obrigado, Wanda. Boa noite mais uma vez para ti aí. Muito obrigado pela audiência. Muito me honra você estar assistindo aí, Wanda. Sempre dizendo e repetindo que Deus abençoe a vida de vocês aí. Então, meu irmão, meus irmãos, meus amigos, dito isso a respeito pessoalmente de mim, vamos entrar diretamente no assunto então, meus irmãos. Vocês observarem que no título eu coloquei: teria cobiça por dinheiro e poder corrompido a cristandade. Cristandade. Eu não usei o termo cristão e não usei o termo cristianismo. A cristandade. Então, assim, só uma sutil diferença entre esses termos, aliás, uma diferença grande, meus irmãos. Cristianismo é a doutrina, é o conjunto, é o evangelho de Cristo que mudou o mundo. O cristianismo é um movimento mundial aí, desde a vinda do nosso Senhor Jesus a esse mundo. Cristão é você que está assistindo, é você, meu irmão, que seguem a Cristo, é individual. O cristão é individual, o cristianismo é o conjunto das normas, das leis, das pessoas. E cristandade, isso é importante, meu irmão. É o termo que eu usei no título. Cristandade é o movimento cristão mais do mundo. A cristandade, ela sofreu ao longo do tempo mudanças, as pessoas foram alterando o evangelho verdadeiro, foram distorcendo, foram fazendo conforme os seus interesses, seja quais forem, e foram mudando. Então hoje a cristandade é um movimento mundano que sofreu influências do mundo, para bem ou para mal, mas mais para mal. E esse é o movimento, essa é a cristandade. Por isso que eu usei o termo cristandade no título. Teria a cobiça por dinheiro e o poder corrompido a cristandade. O cristianismo, o cristão verdadeiro, provavelmente não esteja aqui dentro. Então isso é importante salientar, meus irmãos. Então essa cristandade que está aí hoje, que é a maioria, inclusive, infelizmente a maioria, ela se autodenomina a Igreja de Cristo. Ou várias denominações, ou várias igrejas se autodenominam. Nós somos a Igreja de Cristo. Então, na primeira live que eu fiz, uns dias atrás, eu falei do que era a Igreja de Cristo, do que era a Igreja dos homens. Então, eles se denominam. Então, olha o que diz a palavra a respeito de igreja, meus irmãos. Conceito de igreja. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para que convosco foi me dado, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, no outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus na época que Paulo escreveu essa epístola.
do qual eu fui ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Assim, no mínimo dos santos, foi-me dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 3, do 1 ao 11. Pela igreja. Então, já expliquei várias vezes. Bruno, muito obrigado pela tua audiência, meu querido. Que Deus abençoe a ti e a tua família. Obrigado mesmo, meu querido. Muito me honra tu estar me assistindo aí. Então, meus irmãos, está em Efésios 3, do 1 ao 11. Essa é a igreja. Eu expliquei várias vezes, mas não vou cansar de repetir nunca. Igreja é o conjunto das pessoas que acreditam em Cristo como seu Salvador e serão salvas por Ele. Nada mais é. As denominações, os templos com seus nomes diferentes, isso são coisas do homem. Do homem, meu irmão. Não são o conceito de igreja de Cristo mesmo, meus irmãos. Outra passagem. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, formando um corpo, meu irmão. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Então, é um só corpo. A igreja de Cristo é uma só, meus irmãos. É o conjunto das pessoas que creem em Cristo como Salvador. Não é a denominação A, a denominação B, a X, a Y, o templo da denominação Z, aquele da outra esquina, aquele da outra esquina, aquele que prega uma coisa diferente do primeiro, do segundo e do terceiro. Isso são denominações humanas, de homens com placas na frente colocada por homens. A igreja de Cristo não é o que está ali. Existem pessoas ali dentro que pertencem à igreja de Cristo. Pessoas que acreditam mesmo em Cristo e conhecem o seu verdadeiro evangelho. Mas aquela organização, aquela placa, aquele nome não é a igreja de Cristo, meu irmão. Fique bem claro isso. Então, meus irmãos, falar de se o dinheiro teria corrompido a cristandade ou não, eu poderia dar poderia fazer um relato histórico de quando começou a influência do dinheiro, só que isso daria espaço para 5 lives só falando disso. A história, a igreja romana, tudo mais. Não é meu objetivo aqui, eu vou falar de um passado recente e nos tempos atuais. Tá? Aula de história eu não tenho nem conhecimento para dar. Teria que pesquisar muito para dar uma aula de história de como o dinheiro influenciou as igrejas. Wagner, muito obrigado pela tua audiência, meu querido. Que Deus abençoe a ti e a tua família aí. Saudades. William, muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Muito me honra a tua audiência, quase todos os dias me assistindo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a ti e a tua família. Então, meus irmãos, é o meu objetivo, meu amigo, minha amiga que está assistindo, não é fazer um relato histórico do dinheiro, quanto ele influenciou ao longo da história as igrejas, meus irmãos. Não é isso. Falar dos tempos atuais, de um passado recente, meus irmãos. Hoje, se nós olharmos, qualquer um se depara hoje, passando pela esquina, passando pelas ruas, das grandes, das médias, das pequenas cidades, ligando a tua televisão, indo na tua rede social, essa cristandade, essa influência do dinheiro está ali, meu irmão. Está na nossa frente, assim, nos chocando, assim, a esse tipo de pregação. Então, as igrejas cresceram, se organizaram, viraram empresas multimilionárias, donas de canais de TV, donas de templos luxuosíssimos, donas de tudo. Viraram grandes empresas. As denominações humanas viraram, que se autoproclamam,
Igrejas viraram grandes empresas, grandes conglomerados, meus irmãos. E na maioria delas impera lá é a chamada teoria da prosperidade, meus irmãos, a teoria do dinheiro, a teoria que se você for lá cultuar, dizimar, ajudar, você será recompensado financeiramente, você viverá um paraíso aqui na terra. Essa é a principal, vamos dizer assim, estaca, a principal alicerce dessas denominações, como a maioria delas, é o lado dinheiro, é o lado material, vamos dizer assim, meus irmãos. E, como eu disse antes, isso praticamente tomou conta, né? Você liga lá a TV, lá os tempos estão falando de oferta, estão falando de bênçãos materiais. O testemunho nunca é um testemunho de fé, de espiritual, é um testemunho de eu estava sem dinheiro, eu estava não sei o que, comecei a frequentar aqui, agora o meu emprego voltou, a minha empresa está dando lucro, eu consegui comprar o carro dos meus sonhos, a casa da praia dos meus sonhos, eu consegui fazer a viagem dos meus sonhos porque Deus me abençoou. Eu já falei algumas vezes, meus irmãos, eu não quero ser chato, ser repetitivo, mas isso aí não é o evangelho, meus irmãos, isso aí é o anti-evangelho, meus irmãos. Tem aí uma historinha, né, meus irmãos, de uma dessas denominações, rola aí por aí, eu não sei se é verdadeiro ou não, que foram chamar o pastor, ou o líder, chamou 3 pessoas para dar testemunho, e aí o primeiro, a pessoa chamou lá, e a pessoa, qual é o teu testemunho? Eu estava quebrado, sem dinheiro, minha família está passando necessidade. Aí eu comecei a frequentar aqui a igreja, tudo se resolveu, agora consegui um emprego bom e está tudo indo muito bem. Comprei minha casa, troquei de carro. Muito bem, belo testemunho. A segunda pessoa que estava lá no altar, vamos dizer assim, perto do púlpito. E aí o pastor perguntou, teu testemunho qual é? Aí ele disse, minha empresa estava mal, quase quebrada, eu tive que demitir meus funcionários. Comecei aqui a frequentar a igreja também, estou dizimando, estou contribuindo e agora minha empresa está super bem, estou vendendo muito, contratei funcionários e está uma maravilha. E aí o terceiro, o líder, ou o pastor, ou o pregador perguntou, e o teu testemunho? Olha, eu estava aí atirado nas drogas, na bebida e estava muito longe dos caminhos de Deus e comecei a ler a palavra, comecei a acreditar no evangelho, a entender, a acreditar nas promessas e na graça de Cristo, e hoje eu estou livre dessas drogas e estou seguindo a Cristo, estou ajudando meus amigos, estou muito bem. Aí o pregador, não, meu irmão, eu não quero isso, eu quero que tu dê um testemunho. Então, traduzindo para essas denominações, o testemunho que conta é o testemunho de vitória financeira, de dinheiro, meus irmãos. E essas denominações viraram, em sua maioria, balcões de negócio, meus irmãos. Elas viraram balcões de negócio. Lá tudo se negocia. Então, muitas pessoas fazem o tal do propósito com Deus. Eu já falei também anteriormente aqui do tal do propósito com Deus. Cuidado com o propósito com Deus. Ô Lisete, muito obrigado pela tua audiência e que Deus abençoe a ti e a tua família. Muito obrigado, minha irmã. Uma honra tu estar me assistindo aí. Então, essas igrejas viraram um grande papel, um grande balcão de negócio para os propósitos. O crente, vamos dizer assim, entre aspas, chega lá, meu irmão, e faz um propósito com Deus. Olha, Deus, eu vou vir aqui todas 2 vezes por semana nos próximos 4 meses, se tu me der condição de eu comprar um carro novo, de eu trocar meu carro. Isso é muito comum, meus irmãos. Eu citei o exemplo do carro, mas poderia ser uma casa, poderia ser um emprego melhor, poderia ser uma roupa melhor, qualquer coisa, meus irmãos. Isso é negociar com Deus, isso é barganhar com Deus. Agora, meus irmãos, eu te pergunto, tu que está assistindo aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é possível barganhar com Deus? É possível negociar? É possível chegar para Deus e dizer assim, Senhor, se tu me der isso, eu te dou aquilo.
Por favor, meu irmão, isso não é o Evangelho. Nós somos miseráveis, nós somos pó, nós viemos do pó e ao pó voltaremos e queremos negociar com o Criador de tudo e barganhar diante da presença de Deus. Não, meu irmão, não. E nessas igrejas, nessas denominações, a gente vê isso. O tal do propósito, e quase sempre é financeiro o propósito ainda. Orar e pedir uma coisa, orar para a saúde, orar para conseguir um emprego é diferente do que barganhar. Então quer dizer que se Deus não te der o que tu quer, Deus não presta mais? Não, meu irmão, não. Isso é abominável. Isso é abominável diante do Evangelho de Cristo. Barganhar com Deus jamais. Propósito com Deus, não, meus irmãos. Ora, pede, bota o joelho no chão, te humilha. Se tiver da vontade dele, ele fará. Agora, tentar negociar, tentar chantagear o Senhor nosso Deus, meus irmãos. E isso nessas denominações se vê muito. E normalmente, volto a repetir, é sempre bênçãos financeiras, meus irmãos. Então, olha que a palavra nos diz a esse respeito de barganhar com Deus. E chegando-se ele, o tentador, Satanás, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, o Senhor Jesus, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que todos os seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces como o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou melhor dizendo, traduzindo para o que eu falei agora, não barganharás com o Senhor teu Deus. Isso que eu li, meus irmãos, está em Mateus 4, do 3 ao 7. Não tentar o Senhor nosso Deus, não barganhar. E dentro dessas denominações que sofreram a alteração, que sofreram o assédio do dinheiro, se vê muito, meus irmãos. Gente tentando tentar a Deus, gente barganhando com Deus, meus irmãos. Outro, nesse mesmo versículo, nem só de pão viverá o homem. O pão que tem um significado não só de um alimento. Epifânio, muito obrigado pela tua audiência. Deus abençoe a ti e a tua família. Rose, muito obrigado. Boa noite para ti. Márcio, sempre me assistindo, meu querido. Deus abençoe a ti e a tua família aí. Muito obrigado mesmo pela audiência de todos. Então, voltando aqui, meus irmãos, o pão tem o significado de coisas materiais, não só de pão viverá o homem, não só das coisas do mundo, não só do dinheiro, não só do automóvel, da casa. O material é preciso, a gente vive num contexto e num mundo que precisa, mas isso não pode tornar-se a nossa prioridade número um. Não podemos colocar o dinheiro em primeiro lugar, o evangelho em segundo. Jamais, meus irmãos. O evangelho, Cristo é primeiro de tudo. Depois vem as outras coisas, meus irmãos. A palavra nos diz, a palavra que eu falei nos diz claramente a respeito disso. Não tentarás o Senhor seu Deus, nem só de pão vive o homem. Importante. Repetindo o que eu li agora, está em Mateus 4, do 3 ao 7. Então, meus irmãos, outras coisas que se vê nas denominações hoje no mundo, aí no mundo evangélico, no meio evangélico, são templos luxuosíssimos, meus irmãos. Templos assim que dá inveja a qualquer um que passe. Templos que tem ouro, templos que tem prata, prédios enormes, ostentando luxo, uma aparência assim gigante, meus irmãos, que daria assim até vergonha da gente passar perto de um templo assim. Será que isso é certo, meu irmão? Será que a construção desses templos onipotentes e luxuosos e grandiosos e babilônicos, isso está no Evangelho? Existe algum exemplo que os leve a crer que a construção desses templos luxuosíssimos está certo? Duvido, meu irmão.
André, muito obrigado pela tua audiência e saúde e paz para a tua família, meu querido amigo. Então, o próprio Senhor Jesus, na sua passagem terrena, ele esteve pouquíssimas vezes dentro do templo, meus irmãos. Pouquíssima. Ele não pregava dentro do templo. Ele ia para uma montanha, para um vale, na beira do rio, na casa de amigos, subia numa pedra, mas ele não entrava no templo. E o certo, o correto, seria entrar no templo de Israel. Ele não entrava lá, meu irmão. Será que isso não nos traz um exemplo? Olha que a passagem nos diz. Entrando no templo, uma das raras vezes que o Senhor entrou, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de salteadores. Então, meus irmãos, se nós trazermos isso está em Lucas 19, do 45 ao 46. Se nós trazermos o termo covil de salteadores para hoje e colocarmos dentro das denominações que estão aí, meus irmãos, que estão na TV, que estão na esquina da nossa casa, se adequa muito. É um covil de salteadores, de negociadores e de mercenários da fé e mercenários do evangelho, meus irmãos. Cuidado isso, cuidado, vamos ter discernimento. Como eu disse antes, um balcão de negócios, meus irmãos. Hoje, além desses templos luxuosos, todos esses presidentes, pastores, presidentes, líderes, donos dessas denominações, são milionários, alguns bilionários, meus irmãos. Esses que teriam o papel de levar o evangelho ou de encurtar o caminho de Cristo e o crente, eles estão distanciando, meus irmãos. Eles têm verdadeiras fortunas, quase todos eles. Eu não vou falar o nome de nenhum aqui, mas você que está me assistindo sabe quem são, quem são donos de rede de TV, quem são donos de sítios e propriedades luxuosíssimas, helicópteros, aviões, tudo, meus irmãos. E eles obtiveram isso como? Se eles fossem milionários antes de entrarem, de começarem a pregar o evangelho, até teriam uma desculpa talvez. Mas a maioria, infelizmente, fez a sua fortuna, conseguiu posses e mais posses através da igreja, através de sua denominação, através do evangelho. Eles enriqueceram às custas do evangelho. Eles entraram como mercenários da fé. Eles não acreditaram na graça de Cristo e eles não pregam uma graça de Cristo. Eles pregam o materialismo, a prosperidade, meus irmãos. Isso é muito sério, meus irmãos. Eles teriam, como eu falei antes, a incumbência de mostrar às pessoas, Deus o permitiu que fizessem, que mostrassem o verdadeiro evangelho. No entanto, eles se perderam, ou nem talvez o termo se perderam seja um pouco não indicado no caso, eles se perverteram. Eles deixaram que o dinheiro fosse até as suas entranhas e começasse a nortear as suas decisões, meus irmãos. Está escrito na palavra, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, do 11 ao 12. Então, do 11 ao 12, desculpa, meus irmãos. Então, nesses movimentos da cristandade se vê muito pouco falar de amor e mais falar do dinheiro, da prosperidade, meu irmão. Infelizmente é isso. Repetindo, eu li isso agora em Mateus 24, do 11 ao 12. A palavra nos diz também novamente, meus irmãos, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Falsos profetas. Por seus frutos os conhecereis. Atenção, por seus frutos nós o conheceremos. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore mal produz maus frutos.
Não poderá a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, do 15 ao 20. Olha que palavra maravilhosa, meu irmão. Então você que vê essas pessoas pregando, você que está talvez deixando se influenciar, você que está pensando em começar a visitar, a frequentar essas denominações, esses líderes, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Que palavra maravilhosa, meu irmão. Analise essas pessoas, analise o quanto elas são ricas, milionárias e bilionárias, ou quanto as igrejas que eles fundaram, as denominações que eles fundaram, fizeram-nos ricos. Analise esses frutos antes de começar a seguir, de começar a acreditar nessas pessoas, meus irmãos. Pelos seus frutos nós o conheceremos. A palavra está nos dizendo, está nos orientando, repetido. Isso está em Mateus 7, do 15 ao 20. Se tu quiser até anotar aí, meu irmão, lá na palavra de Deus, onde é que está isso? Vou repetir, Mateus 7, do 15 ao 20. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Então, meus irmãos, não é proibido ser rico. O problema é ser rico e avarento, ou o problema é ficar rico às custas do evangelho. Não está escrito na palavra que o rico não alcançará a salvação de Cristo. Se ele for rico, foi desígnio de Deus, desde que na sua vida terrena ele tenha feito boas obras, ele tenha conhecido o evangelho de Cristo mesmo, tenha sido tocado e automaticamente ele ajudou a pessoas necessidade, ele fez boas obras. E quando a gente é tocado pelo evangelho de Cristo, nasce essa vontade, essa voluntariedade de ajudar outras pessoas. E isso é importante. Não é proibido ser rico. Não estou dizendo aqui, então é rico que está condenado. Não, meu irmão, a palavra não diz isso. O rico e avarento, ou o rico que enriqueceu às custas do evangelho que deveria ser de graça, esse talvez vai se ver no tribunal do Senhor Jesus. Talvez esse não é nosso papel julgar ninguém, mas as obras nós podemos julgar. Então, cuidado a essa distinção, meus irmãos. A palavra nos diz: eis que aproximaram-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Respondeu-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunha. Honra teu pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil de entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está em Mateus 19, do 16 ao 24, é uma passagem bem conhecida. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Vamos analisar o contexto aqui. Esse rico, ele colocou o dinheiro em primeiro lugar e seguir a Cristo em segundo. Então hoje o Senhor Jesus não pede para quem porventura for rico vender tudo, mas é ajudar o irmão necessitado, ajudar o outro. E isso é dever, isso é normal de um cristão, meus irmãos. Mas esse jovem aqui, Cristo lhe disse: se tu quer me seguir mesmo, eu te dou uma condição. Vende o que tens e dá aos pobres e vem a mim. Ele pesou Cristo, pesou as palavras de Cristo e a sua fortuna pesou mais na balança que Cristo. Ele decidiu por não seguir Jesus. Então é isso, meus irmãos. Eu falei já um pouquinho atrás na live. Todos nós temos que ter condições financeiras de nos manter, de manter nossa família, de poder ajudar um amigo. Mas em primeiro lugar é o Evangelho. Em primeiro,
Em segundo lugar, tu pode colocar o que tu quiseres. Em primeiro lugar, é o Evangelho, meus irmãos. Está escrito assim, meus irmãos, também na mesma linha. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu. Aonde? No céu. Onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus 6, do 19 ao 21. Não ajuntemos tesouros na terra, meus irmãos. O nosso tesouro maior é a palavra, é Cristo, é o Evangelho na nossa vida. Esse é o tesouro maior. Esse é juntar tesouros no céu, é seguir o Senhor Jesus. O resto é juntar tesouros na terra, meus irmãos. Outra coisa, meus irmãos, vou entrar aqui num tema talvez um pouco polêmico, mas não é a minha intenção ser polêmica. Eu vou dar uma leve pincelada aqui, não quero me aprofundar, nem teria tempo nessa live para assistir a isso. Sobre dízimo, meus irmãos, o que acontece hoje? 99,9% dessas denominações cobram dízimo dos seus participantes, dos seus membros. Quem dizima com boa intenção não está errado. Quem cobra o dízimo, o líder que cobra, o pastor presidente, o pastor vice-presidente, esse está errado. O dízimo não é bíblico. Repito, meus irmãos, o dízimo não é bíblico. E volto a dizer, a maioria dessas denominações, se a pessoa não dizimar, não consegue ser um membro da denominação. Vou repetir e vou explicar agora porque o dízimo não é bíblico, meus irmãos. A maioria dos que defendem o dízimo dizem que começou com Abraão, depois foi dado por lei a Moisés e assim por diante. Muitos citam o verso que eu vou ler agora de Malaquias. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolheres. Está em Malaquias 3:10. Muito bem, meus irmãos. Aqui está dizendo sobre o dízimo que deve dizimar. Então vamos a alguns esclarecimentos e verdades segundo a palavra de Deus. Não é eu que estou dizendo, não é o Edson que não entende nada. É a palavra de Deus. O que é o dízimo? Era 10% recolhido por cada homem, por cada varão, tá? 10% da sua renda. Inicialmente começou lá com Abraão e depois entrou na lei de Moisés, que Deus deu por lei nas tábuas da lei de Moisés. 10%. Inicialmente, meu irmão, meu amigo que está assistindo, era cobrado em alimentos, porque existia pouca moeda corrente. A maioria dos negócios eram feitos com trocas. Então a atividade maior que tinha naquele momento, meu irmão, era a agricultura. Então normalmente os 10% que cada família, que cada varão dava, era alimentos. Posteriormente começou a ser dinheiro, já no tempo de Jesus, meu irmão. Então no antigo os israelitas eram em alimentos, 10%. Isso era o dízimo. Quem deveria dar? Importante, quem dizimava? O povo de Israel. Era uma lei israelita, feita para israelitas, dada por Deus a Moisés para israelitas. Quem dizimava eram os israelitas. Só uma pequena lembrança. O povo de Israel rejeitou o Messias que foi enviado a ele, esse povo que dizimava. Rejeitou o Messias que foi enviado a ele, rejeitou o meu, o teu Messias. Até hoje a religião israelita diz que o Messias não chegou ainda. Não só o rejeitou, o castigou e o pendurou numa cruz. Esse povo que dizimava. Quem deveria dizimar? O povo de Israel. E eles rejeitaram o Senhor Jesus. Israelita, judeu, não é cristão. Não é, eles não creem em Cristo, eles não creem no nosso Cristo, no meu e no teu Cristo. Eles dizimavam.
Seguindo, para quem, aonde eles dizimavam? Onde é que eles deveriam dizimar? Todo israelita só poderia dizimar num lugar específico, que era o templo de Israel, o templo de Jerusalém. Mais especificamente, um lugar dentro do templo chamado Casa do Tesouro. Ali que ele deveria dizimar. Era 10%, era a lei israelita, e ele deveria ir a Israel, ao templo de Jerusalém, lá dentro da Casa do Tesouro, dizimar. Para quem ele entregava os dízimos? Para os levitas, para os descendentes da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Essa tribo, inclusive, não existe mais. A atual nação de Israel, ela é descendente da tribo de Judá e da tribo de Israel mesmo. Todas as outras tribos foram extintas com o passar do tempo, meus irmãos. Então, é lá que ele devia dar o dízimo, e era exclusivamente para os levitas. Meu irmão, então se você que é preso ao dízimo, à lei do dízimo, e você acha que tem que fazer tudo certo, eu aconselho, se você é preso isso e acha que eu quero fazer conforme a Bíblia, então vá lá, meu irmão. Se você acredita que deve dizimar, primeira coisa, pega os seus 10% em dinheiro, viaje para Israel, para o templo, que era lá, só lá era dado o dízimo, viaje para Israel. Chegando a Israel, você vai ver que o templo não existe mais, porque foi destruído. Existe uma mesquita muçulmana no lugar do templo. Se você falar que é cristão, eles vão cortar a sua cabeça, inclusive. Muito menos a sala do tesouro, porque se o templo não existe mais, não existe a sala do tesouro. Os levitas, muito menos, porque a tribo de Levi foi extinta. Então você não teria para quem entregar lá, meu irmão. Então cuidado, meu irmão, cuidado, discernimento. Se você acha que o dízimo é lei, cumpra a lei. Cumpra a lei na íntegra, por todos os motivos que eu expliquei antes. Vá a Israel e faça isso. Só que não existe mais para quem dizimar. Então, meu irmão, eu também quero deixar bem claro que eu não confunda dízimo com ajudar o seu irmão, com caridade, com amor, com oferta, com ver o teu irmão necessitado, dar uma cesta básica. Se você tem dinheiro e não tem que pagar a conta de água, de luz, seja qual for, isso sim, ajudar de coração, ajudar o teu irmão diretamente, ou dar para alguém que tua confiança levar ao teu irmão, isso é do Evangelho, isso é caridade, isso é amor para o teu próximo. Dizimar não é bíblico. Caridade, amor ao próximo, ajudar, isso sim, isso está na palavra, meu irmão. Então, discernimento quanto ao dízimo. Espero assim que eu fui bem claro, tentei resumir o máximo, meus irmãos. Eu até já publiquei um texto bem assim da forma que eu li, da forma que eu falei agora, a respeito do dízimo. Cuidado, meus irmãos, então. A pessoa que dizima, ela não está errada, porque ela está dizimando achando que está fazendo a obra. Agora, quem cobra, o pastor, o líder, o presidente, o vice-presidente, são pessoas que têm discernimento e sabem que aquilo ali não é bíblico, e que ele não pode barrar uma pessoa de ser membro, de chegar a Cristo por não dar o dízimo. Ele sabe que está errado. Quem dizima, quem contribui, não sabe. Então ele vai se entender com o Senhor em algum momento, meu irmão. Cuidado a respeito disso. A palavra nos diz, meu irmão, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 ao 4. Então, meus irmãos, é o que se mais vê hoje. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então esses teólogos que fazem a faculdade de teologia, eles dizem, não, eu tenho conhecimento da Bíblia, do Evangelho, de Deus, de tudo, e eu estou afirmando para vocês que dizimar, que de ter contribuir, que dar dinheiro, que isso é o Evangelho. Não, meu irmão, eles estão
amontoando para si doutores, que são os entendidos, que são os teólogos, que são formados nas faculdades de teologia, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios interesses, meu. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado, meu amigo, minha amiga, cuidado com isso. Veja, compare com o evangelho, vê se a pessoa que está pregando uma coisa ali é bíblica ou simplesmente se ela está pregando alguma coisa que é do interesse dela ou da empresa, igreja, da denominação que ela representa. Muito cuidado a respeito disso, meus irmãos. Falei antes e repito agora, é claro que nós precisamos de bens materiais para comprar o alimento, para comprar nossa roupa, para ter um teto sobre a nossa cabeça, para nós podermos nos alimentar. Mas assim, isso não pode ser prioridade em relação ao evangelho, meus irmãos. Quem se apega muito nisso, quem se apega a essas coisas materiais, ele está tendo um entendimento errado do evangelho e que o reino prometido, que a graça prometida por Cristo é nesse mundo. Falei na última live, meu irmão. O reino prometido, o reino de Deus, o reino prometido por Jesus não é terreno, não são coisas terrenas. As graças, as bênçãos prometidas por Cristo, a vitória final não é terreno. Não podemos se apegar em coisas terrenas achando que isso é o evangelho, meus irmãos. Nem um pouquinho, meus irmãos. Reflita um pouquinho sobre isso. A graça de Cristo prometida é terreno. Pense, leia. Qualquer pessoa com o mínimo que tenha visto a Bíblia uma ou duas vezes vai perceber. A graça não é terrena, meus irmãos. A graça prometida seria o seu carro, seria a sua casa, a sua viagem, sua TV nova. Reflita, meus irmãos. Será que é isso que Cristo nos prometeu, trazendo para o nosso tempo hoje? O Evangelho de Cristo, o Reino de Deus, seria a construção dos templos luxuosos que eu falei anteriormente aí, meus irmãos? Seria? Seria isso? Vimos em algum momento, entrando no assunto, voltando ao assunto templos, o Senhor Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, a igreja primitiva, vimos em algum momento, foi mencionado em algum momento no Evangelho, eles construindo ou mandando construir templos, principalmente templos luxuosos. Reflita, meu irmão, isso existe no Evangelho? Se não existe lá, como de fato não existe, por quê? Por que os homens têm a necessidade de construir templos onipotentes, templos que nos causar assim, uma certa surpresa pelo luxo? Por quê? Se não tem nada no Evangelho, por que a necessidade do homem de construir aquilo ali, meus irmãos? Cuidado com isso. A palavra nos diz mais uma vez, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Meu irmão, o meu reino, o Senhor Jesus está falando, meus irmãos, o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. João 18:36. Não precisa comentários a respeito dessa passagem, meus irmãos. Então, lembrando, meus irmãos, não vamos ter apego demais às coisas materiais. Não vamos nos preocupar com mesquinharias. Olha o que a palavra nos diz. É uma palavra bem conhecida, um trecho bem conhecido, não vou falar aqui, meus irmãos. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais amor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andas solícitos, olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram.
De certo, o vosso Pai Celestial também sabe que necessidade de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, que palavra maravilhosa! Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, do 26 ao 33, meus irmãos. Ó, o João, oi meu filho. Oi, filho. Obrigado por estar me assistindo e Deus te abençoe, meu filho. Então, meus irmãos, estou quase no fim da mensagem que eu queria transmitir sobre o dinheiro, sobre como o dinheiro perverteu hoje o evangelho, ele perverteu, ele subornou o dinheiro tomou conta das denominações humanas, meus irmãos. E tudo isso por essa relação de palavras que eu li da Bíblia aqui, condena, mas mesmo assim as pessoas se perdem, se deixam levar por esses líderes, se deixam levar pelo interesse financeiro, e assim, volto a dizer, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos ter discernimento, vamos orar a Deus que nos dê discernimento e fugir do evangelho, do dinheiro, do poder, do dinheiro que corrompe a verdade, meus irmãos. O dinheiro corrompe a verdade de Deus, o dinheiro corrompe o evangelho de Cristo, meus irmãos. Então dirá o rei aos que estiverem, a última palavra que eu vou ler aqui, meus irmãos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim também o fizestes. Isso está em Mateus 25, do 34 ao 40, meu irmão. Lá no início eu vou ler de novo. Vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, para possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que palavra maravilhosa para a gente encerrar uma live, meus irmãos. Vinde benditos do meu Pai. Imagina, meu irmão, o dia em que você se encontrar face a face com Cristo, porque isso vai acontecer, aquele que nele crê vai entrar face a face com o Senhor Jesus, e ele vai lhe dizer, meu irmão: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que te está preparado, que está preparado para mim, para ti, desde a fundação do mundo, meus irmãos. Eu vou encerrar essa live com essa frase maravilhosa, que eu sonho que um dia eu possa estar na face do Senhor Jesus e ouvi-la. Vinde bendito do meu Pai. O Senhor Jesus me dizendo isso é uma maravilha, é a maravilha da graça de Deus, meus irmãos. Repetindo pela quarta vez, o Senhor Jesus vai falar para nós, para aqueles que nele creem: vinde benditos do meu Pai. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado, meu amigo virtual, meu amigo pessoal, quem assistiu essa live ao vivo. Antônio, quase encerrando. E o povo, o Antônio mandou um comentário aqui, meus irmãos. Antônio Araújo. E o povo de hoje é hipócrita. Querem sentar nas igrejas com cadeiras estofadas. Meu irmão. A igreja, a denominação não deveria estar lá. Eu até a primeira live que eu fiz sobre esse tema. Não quero estender agora, acho que vou repeti-lo novamente, meus irmãos. A denominação é coisa de homens, são vários nomes, cada um pregando de uma coisa, uma é errado, outra é certo, o que é certo na A não é certo na B e é errado na C.
e o corpo de Cristo, e o Evangelho de Cristo, e a Igreja de Cristo é uma só. As denominações são dos homens. Então, meus irmãos, eu acho até estou pensando em um futuro próximo falar um pouquinho mais a respeito à luz da palavra. Então, meus irmãos, obrigado, Antônio, pela tua contribuição. Que Deus te abençoe, a ti e a tua família. Estou encerrando aqui, meus irmãos, até com um pouquinho de atraso, aí com 10, quase 15 minutos de atraso. Eu procuro fazer entre 35 e 40 minutos ali a live, no máximo 45. Já estou em 55 minutos, quase uma hora de live. Agradeço muito quem assistiu ao vivo, quem vai assistir lá no meu perfil no Facebook, quem vai assistir no YouTube, está lá, é só digitar o título aí da live, tá, meus irmãos? Só digitar o título lá que vai aparecer no YouTube, lá no meu canal. Daqui uma hora já estará esse vídeo da live. O título é Teria cobiça por dinheiro e poder corrompido a cristandade. Então, obrigado muito para todos, assim, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus permita vocês estarem perto do Senhor Jesus, que o Evangelho de Cristo toque a vida de vocês, toque o seu coração e que transforme para melhor. Muito obrigado, estou me despedindo aqui, uma boa noite a todos. Fique em paz também, Wanda. Muito obrigado para ti e tua família, saúde e paz. Muito obrigado aí, meu sogro, também os últimos comentários, concordando com o que eu falei a respeito aí do tema. Então, obrigado aí. Saúde e paz, meu sogro. Que Deus te abençoe aí, para ti aí, a tua Rosane. Sempre firme na fé, meu sogro. É isso aí. Cristo tem um chamado para todos nós. Muito obrigado a todos aí, estou encerrando. Boa noite. Fiquem na paz do Senhor, que a graça de Deus, que o amor e a paz de Cristo estejam sempre conosco. Boa noite.